Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui é Lúcia Azuki e nós estamos no canal Monfort, na rubrica Notícias Católicas. Eu sou só uma jornalista, me interesso principalmente pelas notícias da Igreja e do Vaticano. Daí eu não faço análises originais, nem políticas e muito menos teológicas, mas eu estou apenas reportando o que se diz no mundo e sobre o mundo católico. Por tristes que sejam as notícias, os católicos devem conhecê-las, desde que trazidas com o devido respeito ao Papa e com amor à Santa Igreja. Na Sacrosanto Concilium, um documento do Vaticano II sobre a liturgia, está dito que a liturgia é o ápice para o qual se dirige a atividade da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde brota todo o seu poder. A citação acima se encontra na Carta Apostólica Desiderio Desideravi, documento publicado pelo Papa Francisco em 29 de junho último. A carta tem 65 parágrafos, discorrendo sobre aspectos teológicos da liturgia, para justificar as medidas restritivas da liturgia tridentina, que tinha sido liberada em 2007 por Bento XVI, com o nome de Forma Extraordinária do Rito Romano. Sabemos. Completando seu raciocínio, então, em Desiderio Desideravi, Francisco afirma: seria trivial ler as tensões infelizmente presentes em torno da celebração como uma simples divergência entre diferentes gostos em relação a uma determinada forma ritual. A problemática é principalmente eclesiológica. E conclui: não vejo como é possível dizer que se reconheça a validade do concílio, embora me surpreenda que um católico ouse não fazê-lo, e ao mesmo tempo não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanto Concilium. Analisando então a divisão que se encontra na Igreja, Francisco chega então a apontar como causa o concílio. Aproximando-se da leitura da Escola de Bolonha, que vê no evento Concílio Vaticano II o surgimento de uma nova igreja, o Papa aponta a liturgia de Paulo VI como, aspas, intimamente ligada à visão de igreja tão admiravelmente descrita na Lumen Gentium. Lumen Gentium é o documento do concílio sobre a igreja, né? O resultado das considerações dele já tinha sido anunciado previamente. Como eu já escrevi, pretendo que essa unidade seja restabelecida em toda a igreja de rito romano, ou seja, ele pretende a extinção da celebração do rito tridentino. Segundo o professor Andrea Grillo, que é tido por muitos como a mente por trás da política litúrgica do Papa Francisco, o mérito do documento Desiderio Desideravi é relançar de forma nova e convincente a unidade de rito e de evangelização, ou seja, o valor primordial da forma litúrgica em relação ao conteúdo de fé. Isso é muito interessante. Note-se que a forma litúrgica proveniente do concílio para ele é a única capaz de expressar esse conteúdo de fé. Portanto, um novo conteúdo de fé, visto que a forma antiga cabia perfeitamente para o conteúdo de fé tradicional. Argumentos lançados, entretanto, o Papa não espera o resultado do seu documento, né, seus argumentos, pois, como afirma o vaticanista Andrea Gagliarducci, na prática, o Papa impõe a unidade pela força. É exclusivo em vez de ser inclusivo. E isso é paradoxal, considerando que todo pontificado foi descrito em termos de inclusão. Nos Estados Unidos, a grande luta dos católicos pró-vida, os católicos conservadores, identitários, enfim, foi a derrubada da decisão Roe versus Wade, que passa a permitir legislações restritivas ao aborto.
O Vaticano recebeu essa notícia friamente, respondendo com a nomeação como cardeal do bispo de San Diego, Robert McElroy, um teórico defensor da comunhão aos políticos abortistas. Isso foi descrito como um tapa na cara do episcopado conservador, maioria nos Estados Unidos. Mas só isso não foi o suficiente. A retaliação se estende agora aos grupos restauracionistas, citados explicitamente pelo Papa em uma entrevista, que agora estão sendo perseguidos nas dioceses dos ditos McCarrick Boys, prelados que tiveram suas carreiras de alguma forma ligadas ao infame ex-cardeal McCarrick e que são homens de confiança da cúria. Em Chicago, arquidiocese do cardeal Blaise Kupich, as rígidas medidas adotadas tornam impossível a permanência do Instituto Cristo Rei, que tinha em Chicago sua sede americana, em um santuário em que eles tinham investido uma fortuna para restaurar. Na arquidiocese de Washington, o cardeal Wilton Gregory, que é outro cardeal de grande confiança do Papa, tem uma avaliação altamente elogiosa dos grupos ligados à missa tradicional. Descobri que a maioria dos fiéis que participam dessas celebrações litúrgicas na arquidiocese de Washington são sinceros, cheios de fé e bem-intencionados, escreveu ele. Da mesma forma, a maioria dos padres que celebram essas liturgias estão fazendo o melhor para responder pastoralmente às necessidades dos fiéis. Como consequência lógica da avaliação dele, ele expulsa a missa das 16 paróquias onde elas eram celebradas e restringe a celebração a 3 capelas distantes dos locais anteriores. Não se lembrar, muito caridosamente, que Natal, Páscoa, casamentos e batizados só podem ser autorizados na forma moderna. Para lembrar que em Tradições Custódias o Papa tinha apontado também a existência de abusos litúrgicos nos utilizadores de Novus Ordo, eu trago de passagem, por razões óbvias, a criativa celebração de uma missa na Calábria, no final de uma colônia de férias para jovens. O altar é um colchão inflável, o padre, acólitos e fiéis estão mergulhados no mar, todos em sumários tararges de banho. Muito triste. Mas animem-se. Cada vez mais padres querem celebrar e se animam a aprender a missa tridentina. De todo o país ouvimos relatos de missas que são celebradas discretamente ou com a plena concordância dos bispos. Como pode? Perguntei a um padre muito jovem o que o tinha levado a essa missa. Ele me disse muito sério: foi a consagração que eu fiz a Nossa Senhora e a decisão que eu tomei então de ser um padre de verdade. Salve Maria!